Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória do PSG por 3-0 contra o Olympique de Marseille. Cara, eu esperava um jogo muito mais equilibrado, tá bom? O Olympique de Marseille vem de uma temporada boa, vem de uma temporada interessante, brigando na parte de cima. Eu tinha criado expectativa para esse jogo, para imaginar um jogo equilibrado. Porém, desde o primeiro minuto, desde o início, ficou nítido que o PSG é mais time, abre o placar muito cedo, tem uma expulsão e a partir daí é festa dos parisienses. Enfim, vou fazer a análise aqui completinha, beleza? Só antes de tudo, solta aí a intro. Bom, então vamos lá. Queria destacar que eu acho que esse é o primeiro jogo que eu assisto em um clássico entre PSG e Olympique de Marseille. Provavelmente foi o primeiro. E talvez seja o primeiro vídeo que eu trago uma análise do campeonato francês aqui no canal. Mas enfim, domingo sem Brasileirão foi o que teve. Enfim, vamos primeiro aqui falar como é que foram os gols da partida, né, cara? E citar a expulsão também. Primeiro gol do jogo sai logo no início do jogo. Gol do João Neves, uma jogada pela esquerda. Tem o passe para o Nuno Mendes. Ele cruza para o meio da área. O Rulli, goleiro argentino, dá o tapa na bola, não corta de forma concreta, né? Sobra ali no meio da área. João Neves, o português, ex-Benfica, chega finalizando, faz 1-0. Lá pra 20 do primeiro tempo, que nem tá mostrando aqui, é o lance que aqui acabou o jogo, cara, com 20 do primeiro tempo. A expulsão do Harit, uma jogada que ele vai numa dividida com o pé alto, e acaba pegando no Marquinhos. Pra mim é um lance claro de amarelo, tá bom? Porque ele não é aquela jogada que ele vai com o pé alto e vai firme no peito, é um que vai meio que de raspão, sabe? Então não pegou em cheio, o juiz deu vermelho direto. E o VAR optou por não chamar para revisão, mas para mim o correto ali seria um cartão amarelo, beleza? E essa expulsão molda o restante da partida inteira, porque o Olympique jogando com um a menos em casa, já perdendo por 1-0, com 20 do primeiro tempo, aqui matou o jogo do Olympique de Marseille. E aí, minutos depois, ainda tem um gol contra, bizarro. É um cruzamento da direita. O Balerdi sozinho, ele acaba, sei lá, teve um vulto que passou na mente dele. E ele pensou que um fantasminha, o Gasparzinho, tava passando atrás dele. Deu um toque ali no desespero. O Rulli tava saindo para pegar a bola. Com esse toque, mata ele. Sai um gol contra bizarro. Aqui, o time já tá com um a menos. Com 20 do primeiro tempo, perdendo por 1-0, um clássico que a torcida criou muita expectativa, sai um gol contra desse jeito ainda, o anímico foi pro espaço, foi pro Beleléu, e aí acabou, ali já era pro Olympique de Marseille, esse 2-0 acabou com qualquer expectativa de reviravolta no jogo. E aí depois ainda teve o gol do Barcola, uma jogada em que o Greenwood, que eu acho um bom jogador, eu gostava dele no início do United, se envolveu em muitas polêmicas, fez uma temporada passada muito boa no Retafe e foi parar aí no Olympique de Marseille, basicamente o substituto pro Aubameyang, que saiu do Olympique e foi para as Arábias, né? Enfim, ele erra um passe bizonho no momento que o time já tá perdendo por 2-0, um a menos, um clássico que a torcida já tá toda desanimada. O cara erra um passe simples, curto e ainda parou numa jogada de velocidade do Dembélé ainda. O Dembélé finaliza bem, o Rolho faz uma grande defesa, o Dembélé ganha o rebote, cruza para trás e o Barcola faz o 3-0. Beleza? Deu para citar aqui todos os gols e ficou barato esse 3-0, tá? Vamos aprofundar aqui nas análises, começando pelo mandante, o Olympique de Marseille. O que dá para eu destacar aqui? Eu queria destacar o primeiro, o segundo tempo do Rolho. Foi muito importante, se não fosse ele, com certeza, a gente estaria aqui falando de uns 4-5-0. Fora que o PSG mesmo, os jogadores pecaram muito na finalização. Tivesse caprichado um pouquinho mais, era jogo para realmente uma goleada absurda, talvez a maior goleada da história do confronto. Porque saiu nesse 3-0 no primeiro tempo, vai para o segundo tempo com o time do PSG que já é melhor pelo investimento, tendo um jogador a mais, placar já definido, gera muitas oportunidades, porém desperdiça todas. Enfim, literalmente todas, não fez um único gol no segundo tempo,
tá bom? As duas equipes queriam que o jogo acabasse logo. O PSG para não ter ninguém suspenso, não ter ninguém que se machuque, e o Olympique para acabar esse sofrimento que foi esse jogo. Enfim, o Rulli no geral, se a gente analisar os gols do PSG, o gol do João Neves, ele, ali sim eu acho que é o que ele tem mais responsabilidade, tá bom? Que ele espalma pro meio da área, ali ele falhou. No gol do Balerdi, é um gol contra, talvez uma falha de comunicação, mas que é muito mais por conta do desespero do Balerdi do que por falha do Rulli. E do Barcola, cara, ele fez uma grande defesa na origem do chute do Dembélé, não tem culpa. Então, talvez coisas que o Rulli poderia ter aperfeiçoado. O primeiro gol, que ele falhou, espalmando pro meio. E o segundo é essa falha de comunicação, mas que é muito mais falha do Balerdi, tá bom? Então, a dupla de zaga foi o Balerdi, que nem eu falei, partida horrível, fez esse gol contra que acabou com o jogo. O Kondogbia, jogo de zagueiro, cara, né? Que loucura. O Kondogbia que era volante, eu lembrava dele no Atlético de Madrid, no Valência, volante técnico, tem uma boa qualidade na saída de jogo. Enfim, tá de zagueiro no Olympique de Marseille. Na direita o Murillo, na esquerda o Bassier. No meio de campo o Højbjerg, tava no Tottenham, né? Uma grande contratação do Olympique, marca muito bem. E o Rabiot também chegou por agora. Eu acho que o primeiro jogo na carreira do Rabiot, não vou falar na primeira. Ele já deve ter jogado pela Juventus contra o PSG. É, Mas enfim, enfrentando o seu ex-clube na França por outro clube da França. Tá? Pelo Olympique, enfim. E mais à frente o Harit também, que acabou sendo expulso. No ataque, o Greenwood jogando mais pela direita fez um péssimo jogo. Eu tinha uma expectativa alta para ele nesse jogo. Vem fazendo um campeonato francês muito bom, é o artilheiro do Olympique na competição, mas fez um jogo abaixo, tá? E o Arri também é um bom atacante, ex-Lens, também um jogo abaixo, tudo moldado pela expulsão. O time para de ter a bola. O PSG já tem a postura de ser muito dominante no jogo, ter a bola, fazer o jogo acontecer. Não à toa vou trazer a posse de bola. Pode ter certeza, pelo menos 65, 70% de posse de bola, tá bom? Isso porque no segundo tempo já estava mais acomodado, o Olympique até trocou um passezinho ou outro. Mas por grande parte do jogo, um completo amasso do PSG e o Olympique só correndo. Eu vou chutar aqui 72% de posse de bola. Eu não olhei, tá? Depois a gente vai conferir. Enfim. E o Luiz Henrique também, ex-Botafogo. Que loucura, né? Um ano o cara é reserva do Botafogo e o outro é titular do Olympique de Marseille. Pra gente ver, né? Enfim, no geral também só correu. O Olympique, essa expulsão estragou o jogo, que nem eu falei. Entrou ainda o Howe, o Polirola, lateral que jogou na Fiorentina, jogou na Sassuolo, é reserva do Olympique. Entrou o Koné, e é isso. Queria destacar ainda o Malpai. Eu lembro dele no Brighton, no Everton. É bom atacante, tá? E o técnico é o De Zerbi, né? O que era do. Fiquei gago do nada. Do Brighton, né? Então, bem interessante o Olympique, mas não na partida. Do lado do PSG agora, o Donnarumma, nem um pouco exigido na linha de defesa. Aqui tá numa linha de 4, mas virava uma linha de 3, tá bom? E não uma linha de 3 que nem eu jogo no FIFA, que eu coloco um volante no meio, e aí os zagueiros, né? Ou às vezes até um lateral mais defensivo. Mas não, tudo bem que é demais eu querer comparar o meu time no FIFA com um time tipo o PSG na vida real, né? Mas enfim, era o Marquinhos mais pela direita, o Pátio pelo meio, o Nuno Mendes fazendo a saída de zagueiro pela esquerda e o Hakimi virava quase um ala pela direita, o Barcola descia como um ala pela esquerda. Tinha muita troca de posição no primeiro tempo, principalmente, do João Neves indo para a esquerda, o Barcola vindo para o meio e o Canguinli com o Dembélé também. O Canguinli indo para a direita, o Dembélé vindo para o meio, aí o Canguilhem vindo para o meio, o Dembélé indo para a direita. É um PSG bem móvel, né? Se a gente olha o time titular, não tem nenhum centroavante, não tem um fazedor de gol. É um time que preza muito pela posse de bola, e em vários momentos, a gente vai ver que em jogos contra equipes que se defendem muito bem, é um PSG que não consegue vazar o adversário. Não à toa na Champions a gente já viu isso. Venceu do Girona em casa só por 1-0. E olha que é um Girona que é bem over. Sempre tem jogos com muitos gols. Venceu só por 1-0. Esses dias empatou com o PSV 1-1. Não conseguiu vazar o adversário, sendo que chutou mais de 20 vezes. Então às vezes falta essa referência, né, cara? Tivesse um Mbappé ainda num time assim, ou um centroavante fazedor de gols, faria muita diferença. E não tem nenhum. Característica dos jogadores, né?
No meio de campo, é um meio de campo muito interessante, com o João Neves, o Vitinha e o Zaire Emery, deixando o Fabian Ruiz no banco. O Fabian Ruiz que talvez tenha sido, na minha visão, um dos... Talvez não, com certeza. Um dos melhores jogadores da Eurocopa pela Espanha. Teve muito destaque e agora pelo PSG ele é reserva. Talvez para ele seja interessante buscar um outro clube. Porque um cara que é um dos melhores jogadores da Eurocopa ser reserva breca muito a ascensão da carreira dele que poderia estar tendo. Mas não é que ele está sendo reserva para qualquer um, é porque realmente é um meio de campo muito bom. O Vitinha é muito bom jogador português. O João Neves no início muito bom no PSG. Eu tava vendo, tava mostrando na transmissão. Ele tem, eu acho que já 6 assistências nesse início de campeonato francês. É um número bem alto. E eu gostei muito do jogo dele. É um cara muito técnico, se desloca muito, muita qualidade no passe. O Zaire Emery também muito bom, promessa francesa. É, num geral, um meio de campo bem interessante do PSG. Talvez possa sentir em alguns jogos por causa da idade, né? Que é um meio de campo muito novo. Mas bola rolando, tirando esses fatores externos assim, é um time, um meio de campo muito bom. E no ataque o Barcola vive um momento muito bom, o Canguili e o Dembélé. Cara, o Dembélé, eu vou puxar aqui para minha teoria do Rony. O Dembélé é o Rony do PSG. E aqui é muito claro, porque ele é muito Rony. O Dembélé é muito Rony. É aquele cara que você pode esperar um golaço de direita de fora da área, um golaço de esquerda de fora da área e perder um gol debaixo do gol. Então, assim, já aconteceu no jogo. Ele deu uma assistência espetacular para o Barcola. A maioria dos jogadores não teria essa visão, teria finalizado de novo, teria tentado um X1. Ele deixa o Barcola debaixo do gol. E aí, no segundo tempo, tem um cruzamento do próprio Barcola para ele, sozinho, sem marcação, cara a cara. Ele isola. Então, assim, o Dembélé é um cara que é muito instável. E é por isso muito que não deu certo no Barcelona, né, cara? Então, o Dembélé tem muita qualidade, é muito rápido, finaliza de esquerda, finaliza de direita, mas ele é muito instável, é muito irregular. E é por isso que não tá mais no Barcelona, e tá no PSG. Pode dar muito certo porque é um time muito bem treinado, né? Mas enfim, tem que aproveitar melhor essas oportunidades. E o Canguilhi bem nessa criação e nessa troca de posição com o Dembélé também. Entraram o Fabian Ruiz no meio de campo, o Asensio mais à frente, o Doué caindo muito pela ponta esquerda. Deu até alguns chutes interessantes, o Doué gerou perigo. O Maiolu também. E o Beraldo mais pela esquerda. O Beraldo que de início tinha conseguido pegar a vaga de titular no PSG, hoje é um reserva absoluto. Não tem muito o que mexer nessa linha de defesa, que é muito boa do PSG, com o Mendes, Pátio, Marquinhos, Hakimi e Donnarumma. E é uma zaga muito jovem também. O único que é mais velho é o Marquinhos. E o Marquinhos tem o quê? 29, 30 anos? E é o mais velho. O Pátio, o Nuno Mendes, o Hakimi e o Donnarumma são muito novos também. Enfim, é um time bem jovem. Não tem um único jogador velho nesse time. Eu acho que o de mais idade é o Marquinhos. E mesmo assim, é um cara que tá longe do final da carreira também. Então é um time bem jovem esse do PSG. Beleza? Estatísticas: 5 chutes do Olympique, sendo um a gol. Que nem eu falei, é moldado pela expulsão do Harit. Tu tá jogando um clássico, já tá perdendo por 1 a 0, tem uma expulsão com 20 minutos de jogo. Tá enfrentando um time que é melhor que o seu, é melhor treinado, tem melhores jogadores, tem uma postura que não deixa você jogar. Porra, tu tá lascado. 11 contra 1 tá difícil. 10 contra 11 perdendo. Porra, ficou impossível. Então, nem perigo conseguiu dar. E o PSG 19 chutes, sendo 8 a gol. Então, fez 3, o Rulli ainda fez 5 defesas, fora o tanto de chances que eu falei que perdeu. O Dembélé, o Barcola, o Fabian Ruiz, chances claríssimas que poderia ter feito e eu poderia estar falando de um 5, 6 a 0 aqui. Era muito mais fácil uma goleada ainda maior do que um golzinho do Marcelli. Um completo atropelo. Posse de bola, 75. Falei 72, foi mais, né? 75 a 25. Faltas, 4. Olha isso, cara. 4 do Olympique tendo um amarelo e um vermelho. Fez 4 faltas. Uma delas estragou o jogo. E o PSG fez 7, sem amarelo, sem vermelho. Escanteios, o Marcelo teve só um. PSG 2. Nesse tipo de jogo, já ganhando, o PSG é horrível para escanteios, para quem gosta de apostar. Porque é uma equipe que preza muito pela posse e não tem profundidade, tá? É, Até poderia ter, né? Em momentos que estiver perdendo, pode ter. Mas quando tá ganhando, o Nuno Mendes não sobe tanto. O Hakimi até avança um pouquinho, mas não tanto.
O Canguilhe corta pro meio, o Barcola corta pro meio, o Dembélé corta pro meio, todo mundo corta pro meio. Então não, não faria sentido gerar escanteios. É um time que troca muito passe, né? Até por isso, 75% de posse de bola e quase 1.000 passes. Olha isso, 918 passes, cara. Eu não me lembro de uma equipe que deu tanto passe. Lógico que deve ter tido, mas de cabeça assim eu não me lembro, tá bom? Talvez um Barcelona, um Manchester City pela postura, mas é uma quantidade de passes absurda. E aí passa muito por esse meio de campo que eu falei. Com o Vitinha, o João Neves e o Zaire Emery. E a própria linha de defesa é muito forte, com o Nuno Mendes, o Pátio, o Marquinhos e o Hakimi. Então, assim, é um time do PSG que promete. A questão é que não tem caras decisivos lá na frente, né? Você tá dependendo de Canguili, Barcola e Dembélé. Você não pode confiar muito em nenhum deles. Ainda mais no Dembélé. Enfim, pode decidir um jogo, assim como pode estragar um jogo. Cantei. Ah, eu já falei tudo isso. Com esse resultado, o PSG na primeira colocação com 23 pontos. O Olympique de Marseille na terceira com 17. Se o Olympique vence o jogo, ia para 20 e o PSG continuava com 20. Então estariam empatados em pontos. É um Olympique que faz uma campanha interessante. É um time interessante. Tem um técnico bom. Tem o Greenwood, que é muito bom jogador. O Højbjerg, que é bom volante. O Kondogbia, que é um bom volante barra zagueiro. O Harit, que foi expulso, é um bom meio-campista. O Luiz Henrique é um excelente ponta. O Arri é um bom atacante. Então é um time interessante do Marseille. Mas a expulsão estragou o jogo. Ficou barato esse 3-0. Enfim, é isso, tá bom? E essa rodada, né, que teve esse PSG e Marseille, teve o Nice e Mônaco, teve o Lille contra o Lens também, teve o Reims contra o Brest. Então, muitos jogos interessantes, cara, de equipes de Champions mesmo, né? Porque o Brest tá na Champions muito bem, uh, o Lens tá na Champions, o Lille tá na... Eu acho que o Lens tá na Champions, não tá? O Lille tá, o Mônaco tá, o PSG tá. Então, essa temporada pro futebol francês são equipes que estão aparecendo na Champions, estão aparecendo em competições internacionais com certo destaque. Na Champions, principalmente o Lille, que venceu do Real Madrid, venceu do Atlético de Madrid, e o próprio Brest, né, com 2 vitórias e um empate. O PSG, que era o grande destaque francês, que tropeçou contra o PSV, perdeu pro Arsenal, né? Enfim. Só deixa eu voltar aqui de novo pra gente escolher o craque da partida. Principais craques da partida pra gente escolher aqui o grande destaque. Eu vou citar aqui o João Neves, o Vitinha. Cara, é porque foi um completo atropelo. A linha de defesa inteira do PSG dá pra destacar. O Barcola dá pra destacar. O Harit, porra, decisivo pro PSG. Mas eu não vou conseguir colocar nenhum jogador de ataque do PSG, porque o Barcola perdeu muito gol, o Dembélé perdeu muito gol, o Canguilhem foi bem, mas foi meio discreto também. A linha de defesa não foi muito exigida. Eu vou escolher o João Neves, tá bom? O João Neves pra mim foi o craque da partida. Eu gostei muito do futebol do João Neves, tá bom? Muito bom jogador português, muito promissor, tá bom? É isso. Gostou do vídeo? Deixa o like, não gostou, deixa o dislike, comenta aqui embaixo pra você quem que foi o craque da partida. Foi esse o vídeo, valeu e falou.